Muito bem! Estamos aqui para mais um Café Cast. Esse programa que já virou mania de toda semana. Você sabe que chega através do YouTube aí. Você que já é inscrito, você sabe, você recebe aí através das notificações do YouTube. Café Cast é um programa da rádio Café e Prosa, aquela que está 24 horas no ar, para você ouvir aonde você quiser. Olha que gostoso você sintonizar e ouvir no momento que você deseja, né? Então, e logo, logo temos surpresa, vai ter um programa novo do Café e Prosa, que está dentro da rádio Café e Prosa. E toda semana eu trago um amigo de verdade, aquela pessoa que a gente sabe, que a gente escolhe a dedo para vir aqui, porque eu quero falar sempre com pessoas. Olha só a preocupação do Carlão aqui no Café Cast. É trazer pessoas que vai edificar, que vai contribuir para mostrar o que Deus fez na vida dele e o que Deus ainda está fazendo e fará sempre. Então hoje eu trouxe um amigo também de Sorocaba, né? Olha que surpresa boa. Semana passada nós tivemos a Catarina aqui contando que ela era de Sorocaba. Será que é só Sorocaba que nasce gente boa? Né? Luan Ferraz. Olá, meu querido amigo Carlão, tudo bem? Meus Tudo. queridos amigos que estão aí nos acompanhando pelo YouTube, pelas redes. Rapaz, eu conheço Campinas, tem muita gente boa também, Tem viu? muita gente boa? Gente boa demais. Não. Prazerzaço poder estar aqui. Obrigado pela oportunidade, pelo carinho. Tá, Luan, eu quis trazer você aqui até por coisas nossas que a gente tem trabalhado junto com música, né? No programa Café e Prosa tem uma música sua. Daqui a pouquinho você vai ouvir um pedaço dela aqui, você vai lembrar do Café e Prosa através dela. E você sabe que essa música sua, ela chegou de tal maneira que ela chega para as crianças. Você acredita isso? Sim, Ela tem crianças que falam, quero ouvir a música do café. olha só. Do Não, café. tem lugares, Carlão, que eu chego que o pessoal me chama de Luan Café. Luan Café. Eu ia chamar você de Luan Santana, né? Mas não ia. Aí eu olhei, não tava. Porque todo mundo sabe que eu sou vesgo. Eu sou primo do Luan Santana. Tenho o zóio no gato e outro peixe. É a sua semelhança. Então eu acho que eu sou parente do Luan Santana, porque ele também olha meio do lado, né? É mais ou menos. Mas deixa quieto, não viemos aqui para falar de Luan Santana, que é um menino aí que também luta bastante. Mas eu quero que você conte um pouquinho, porque nós temos aqui 1 hora para bater papo, e aqui é uma mesa de bate-papo. Eu já expliquei isso uma vez, e eu tenho um grande mestre da comunicação que me ensinou como que faz um programa de rádio, ou agora através do Café Cast, que é esse podcast, essa modernidade, né? Tá Que é tudo moderno. Daqui a pouco isso aqui muda, viu, Luan? Verdade. Já já nós vamos estar fazendo um outro tipo. Já estão me falando aí, Carlão, você precisa ir para um ao vivo, você precisa ir para um programa com mais naturalidade, porque hoje o podcast ele está bem já. Todo mundo faz podcast. Conhece a fórmula, né? Já conhece a fórmula. E o que eu quero falar para você é o seguinte: quem é Luan Ferraz? Quem é? Nascido lá em Sorocaba, além de sanfoneiro, né, que a gente sabe que vocês vão ver daqui a pouco ele com a sanfona. Sim. Conta um pouquinho da sua história, do menino Luan, para a gente chegar depois no homem. Maravilha. Luan Ferraz, eu sou nascido e criado na igreja, nascido na cidade de Sorocaba, né? Tive a oportunidade e o prazer de nascer dentro de um lar onde a palavra de Deus sempre foi pregada. Então, desde pequeno, minhas influências sempre estiveram voltadas e firmadas dentro da palavra de Deus, né? Nós vemos aí nos lares, muitas vezes os pais costumam contar histórias para os filhos dormirem, para os filhos conhecerem. E na minha casa eu lembro que as histórias que eu conhecia eram as histórias de Davi, história de Abraão, Jacó, Isaac, Sansão. Eram as histórias que eu tinha o conhecimento por nascer nessa vivência, nesse meio cristão, né? Então, nasci em Sorocaba, 1995, já tá com um tempinho aí, estamos chegando Um menino, no cara. 3.0 daqui a pouco. 3.0, não é um meninão ainda. Casado? Casado, vai fazer 1 ano agora, meu casamento. Olha só, lua de mel Tá aí. lua de mel, Tá na tranquilo. bênção, graças a Deus. Dia 22 de abril completa 1 ano que 1 ano de casado. eu tô casado. Então você já faz parte do sindicato dos homens casados. Já entrei já com a minha petição já. Mas vamos lá. Então eu quero saber de você o seguinte: e você nunca teve aquele momento que você falou, eu quero sair fora desse contexto, porque meu pai me obriga a ir para a igreja, na sua
juventude, onde tem mais um Sim. pouco da rebeldia, né? Que Uhum. eu tenho 2 filhos, e aí tem aquela história de quando chega ali na época da rebeldia, quer conhecer coisas diferentes. Eu não nasci no lar evangélico, eu venho de uma família cristã, mais católica, e eu me converti já depois com 30 anos. Então, os meus filhos já nasceu dentro do contexto evangélico da igreja que eu frequento aqui em Campinas. Mas chegou uma época que todo mundo queria dar um pezinho lá, um pé na igreja, um pé lá É, lá fora. fora. Você também aconteceu isso com você, um pé na igreja, um pé lá fora, em 2 canoas? Entendi. Rapaz, essa pergunta ela é muito interessante, porque ela tem 2 pontos de análise, né. Você pode falar pelo seu sentimento e por aquilo que você foi direcionado, né. Eu creio que chega um determinado momento, a pessoa que tem a vivência cristã, nasce num berço evangélico, e dizer que nunca teve uma curiosidade, eu creio que seria até um pouco de, não quero usar uma palavra forte, mas uma discordância, né, com a realidade. Porque você tem curiosidade de conhecer coisas Você tem novas, amigos, você né? tem amigos, você tem influências, né, e em determinado momento a corda começa a puxar para um determinado lado. É isso que vai mandar onde estão firmados os seus princípios. E isso que realmente eu vi a importância da base que meus pais me deram. Porque por mais que houvesse a curiosidade, eu sempre tive a base firmada de falar: "Não, eu sei o que Deus tem para minha vida, eu conheço a palavra e eu sei que fora da palavra, né, a gente sabe que não há nada que tenha para aquele que é filho de Deus, para aquele que tem promessa, para aquele que está realmente com a vida no altar". Então, por mais que pintasse uma curiosidade ali na juventude, principalmente entre os 15, 17, 18 anos, eu sempre tinha isso firmado: quem tem promessa tem que ficar firmado dentro da palavra, né. É, Então você teve uma formação muito forte, né? sim, Muito coerente do seu pai, graças porque a Deus, Carlão. não teve nenhum momento de vacilo. Não sai fora. Eu posso dizer, nunca experimentei uma bebida, não conheço o gosto do cigarro, só conheço o cheiro. Porque você está em ambientes que tem hora Sim, que você não tem jeito, né? aham. E Mas então você não teve esse lado aí não da rebeldia. não tive não por Então seu falta de pai teve sabedoria também na sim, educação, não é verdade? ele foi guiado por Deus. Porque hoje a gente vê que um dos maiores temores da gente querer constituir uma família, ter um filho, ter uma criação, é pela dificuldade hoje que a gente vê de educar uma criança, educar um filho, né. Porque tem tantas vozes que querem dizer e direcionar o que é bom, tantas vozes que querem levar para tantos lados, e muitas vezes nossas crianças, nossa juventude está sendo influenciada Muito, né? muito pelo mundo, Até né. pela tela do telefone celular Sim, hoje, que você acaba uhum, não tendo acesso naquilo que seu filho está assistindo, está sim. ouvindo, então você tem essas dificuldades. Uhum. E E no meu tempo, ó, olha só, no meu tempo não tinha tanto isso, né, não tinha tanto aquele celular, eu lembro que é eu fui hoje tem mais. eu lembro que eu fui ter celular, eu já tinha ali uns 18, 17 para 18 anos. Então minha infância toda, não tinha isso, eu tinha um Walkman que eu botava ali e ficava ouvindo rádio. Ai, que beleza. Botava os rádios E e a ficava música ouvindo. entrou em você por conta de algo formação da sua casa ou você resolveu ir para o campo da música, assim, por ouvir na igreja? Foi uma junção das 2 coisas. Na minha casa, particularmente, não tem nenhum músico, Não. ninguém toca nenhum instrumento, só que todo mundo lá canta. Meu pai canta, minha mãe canta, minha irmã canta muito bem, tá doido. E eu fui influenciado pelo meu pai. Meu pai, ele tinha um ministério mais voltado para evangelista, né, no início, Uhum. e ele saía pregar nas igrejas e ele cantava. Eu lembro que levava um CD, que o tempo do playback no Playback? CD, né, Aham. botava ali no radinho, ele me chamava para cantar. Com 7 anos eu acompanhava meu pai e nós fazíamos uma dupla nas igrejas cantando. Eu lembro Ah. até que tinha uma música que nós cantávamos em castelhano. Ah, é? Não me Lembra? recordo Não? qual a Não. música, eu preciso procurar esse CD, mas, foi dos 7 anos que a gente começou. Tem alguma música que marcou, além dessa que hoje você canta, que trouxe o Luan sanfoneiro, né, pra cá, mas tem alguma música que você lembra, assim, que você gostava de cantar? Na minha infância, eu gostava muito de ouvir uma música que fala sobre Jó,
Eu não me recordo agora a cantora, mas é uma música pentecostal. Se alguém tentar te humilhar porque és crente e crê em Deus, não dê ouvidos. Eu não lembro a cantora que é. Ah. Eu preciso Não, não, procurar. não, tudo bem. Mas Mas é é. E aí vem esse veio musical. Hoje você tem um ministério na música. isso. Hoje a gente tem o prazer e a alegria de viajar, levando a palavra de Deus, essa mensagem de salvação, através da alegria da música, né? Ah. Que é um Eu, diferencial. eu falei há pouco tempo aqui também com um grande músico aqui da região, que você conhece, Vitor Quevedo, que Nossa, o Vitor faz um culto na viola, olha só. né? Trabalho espetacular. Espetacular. Uau, Agora ele está com um podcast novo que eu tenho recebido. Ele conta a história do hino, olha só. olha só, cara. Então ele vai contando a história do hino e vai. Mas é legal. Vamos voltar aqui Maravilhoso. pro Luan. Aí o Luan vai trabalhar, cresce na igreja. Hoje é um pastor? Sim, hoje eu sou pastor auxiliar na IEQ Vila Jardim, em Sorocaba. Tenho o prazer, a alegria e a Eu responsabilidade. achei que você era da Assembleia, cara. É Não, eu quadrangular. sou da quadrangular. Mas não é a Assembleia que é a sanfoneira? Olha, tem bastante sanfoneira na Assembleia, cara. Exato. Assembleia tem Não, muito sanfoneiro. quando eu fui ver um pouquinho de quem que é que usou mais o acordeon, a sanfona, você Sim. olha as músicas, eu que sou um pesquisador, né, estou sempre Aham. analisando para poder ouvir e tocar no rádio, Sim. onde os hinos que mais tem sanfona são os Assembleia de assembleanos. Deus. Por causa dos corinhos de fogo também, né? Ah, Os é? corinhos de fogo é característico da Assembleia de Deus. Nossa, eu amo corinho de fogo. Tem muita Aí você veio falar que é sanfona. da quadrangular? Sou quadrangular. Quadrangular não é Mas uma igreja pentecostal. pentecostal? Porque quadrangular me lembra presbiteriana, não é por ali não, mas dá glória a Deus lá, Dá glória a Deus, dá uns grita, gritos. pula. Ah, tá. Nossa, é pentecostal. Daqui a pouco os presbiterianos que estão nos assistindo aí vai ficar bravo comigo. Gente, isso aqui é só uma brincadeira. Esse é um jeito gostoso da gente trazer para quem nos assiste e ainda não conhece o Evangelho, quem não vive o Evangelho, saber que aqui nós somos um povo mais alegre da terra. Sim. Demos Chacarian, não sei se você já ouviu falar desse cara, ele tem um livro que chama O Povo Mais Feliz da Terra. Uhum. É o cara que criou a DONEP, Associação sim. dos Empresários lá. E ele tem um livro que chama O Povo Mais Feliz da Terra, porque ele viu isso, porque ele entendia na época que ele estava de fora, que ele estava numa outra denominação religiosa e tal, o que esse povo tanto é alegre, né? Por que é tão alegre assim? Aí ele foi entender que através do evangelho, através daquela alegria, mesmo no meio das lutas, você tem alegria. Todo Sim, mundo. Gente, tem dia que a gente vem gravar o programa com 1000 lutas, né? só Deus E na sabe. igreja, você como pastor, você sabe disso. Tem hora que chega irmãos para você lá derramando nas lutas. Sim. E aí você tem que passar essa alegria de viver. Uhum. Tem uma frase, se eu não me engano, do pastor Luiz Hermínio. O crente que não é feliz está dando mau testemunho. O Olha cristão só, que não é opa, essa eu feliz. preciso anotar. Fala de novo aí que eu tenho que anotar. O cristão que não é feliz está dando mau testemunho. Porque você é um cristão, você tem a graça sobre a sua vida. Você Certo. tem o dom da salvação. Você tem a alegria de saber que tem um Deus que olha por você e é contigo em todos os dias da sua vida. Não tem como você não ser feliz. Por mais que momentos de lutas vêm para todos. Mas qual que é o alento do cristão? Saber que há um Deus que luta suas batalhas. Olha só. Então vamos repetir essa frase para que todo mundo grave aí nas suas cabeças. Repete. Como diz tem uma reportagem aí de uma rádio secular aí que quando fala a hora, fala repita. Repita. Então vamos repetir para ficar gravado no coração das pessoas. Para gravar no coração. O cristão que não é feliz, ele está dando mau testemunho. O cristão tem que ser feliz. Tem que ser feliz, mesmo em meio às lutas. Mesmo em meio às lutas, às dificuldades. Jesus já fala, né? Eu venci, tenho Sim. tribulações e venci o mundo. Sim. Então, fala agora, eu quero saber de você, como é que é o cara sanfoneiro, né? Você eu brinco do sanfoneiro, gente, porque é o caipira lá de Paulo de Faria que tá falando. Ele deve ter uma outra, você é o que é, acordeonista? Depende da região que eu tô. Depende do lugar. Aqui é sanfoneiro, acordeonista. No sul é só gaiteiro. Gaiteiro, é verdade. A gente vai pro sul, é só gaiteiro. O gaiteiro, tem vários gaiteiros aí. Tem uma banda lá no sul
cristã, que eu toco ela sempre no rádio. Verdade. Que é, Qual que é a banda? eu preciso lembrar o nome da banda aqui, Eu mas eles têm muito hinos tocado na gaita também. Deve ser o Opus Dei. Opus Dei, é isso mesmo, Opus São Dei. uma banda que influencia muito lá há muitos anos. E Tem uma banda que me influenciou a iniciar tocar sanfona, que é lá do sul, Abelardo Luz, em Santa Catarina. Acho que você deve conhecer, banda Anjos de Judá. Anjos de Judá, já ouvi. Já tiveram muito aqui por Campinas, essa região aqui, Sorocaba, eles iam direto. E foram que me influenciaram a iniciar essa parte da música mais sertaneja, vaneira, ou vaneirão que eu faço hoje. Certo. Que é um ritmo gaúcho, né? Mais pro lado da Argentina ali, pro Uruguai, aquela... Eu faço uma mistura doida, cara. Eu pego o vaneirão, a vaneira, o arrocha, o sertanejo, o piseiro, tudo que a gente consegue envolver e englobar a sanfona, a gente tá botando no trabalho. Que beleza. E você conserta a sanfona também, né? Concertos também. Isso foi uma porta que Deus abriu na pandemia. Mas a sanfona hoje é um instrumento bem utilizado ainda ou é um instrumento ultrapassado? Conta para mim agora com sinceridade. Sim. Ele é um instrumento que ele não aparenta ter o público que tem. Impressionantemente. Eu comecei trabalhando com a compra e venda, na verdade. E ali eu já comecei a encontrar bastante pessoas, principalmente das igrejas. Você compra sanfona e vende sanfona? Isso, eu comecei trabalhando com a compra e venda. Mas ele é um instrumento de fácil aprendizado? Rapaz, eu creio que ele é um dos mais complexos. O mais complexo. Por quê? Porque na verdade, ele é uma junção, se você for ver, de 2 instrumentos e uma rítmica ainda. Porque você tem que tocar a parte do piano, do teclado, né? Isso, o tocador de piano é um possível sanfoneiro. Sim, com a mão direita ele já conhece todas as notas, acordes, desenhos. Aqui ele já domina. Olha só, gente, Café Cast também é aula, viu? Também tem curso aqui. Aprenda a tocar sanfona com Luan Ferraz no Café Cast. Vou lançar o curso. Vamos lançar o curso aqui. É bom para as pessoas entenderem um pouquinho, porque a gente vai falando, mas você não dá. Hoje você tem cursos de violão aí pela internet, você tem curso deve ter de acordeon, com certeza. E aí agora nós vamos lançar aqui no Café Cast o curso de sanfona com Luan Ferraz no Café Cast. O varão sanfoneiro. O varão sanfoneiro. Mas então o pessoal pergunta muito o que esses botãozinho preto que tem desse lado esquerdo aqui. Então já seria como se fosse um outro instrumento, que é a baixaria, né? O acompanhamento que você está fazendo, a base. Por isso que existe o 60 baixo, 80 baixo, 120 baixo. Isso, exatamente. Eu sei tocar sanfona, rapaz. Já vou jogar no seu colo. Já você pode trazer para mim aqui que eu toco sanfona. Eu sou um bom carregador de sanfona. Eu carrego. Eu começo assim mesmo. Coloco nas costas. Mas e por isso que tem. E cada um desses instrumentos que eu citei aqui aleatoriamente, os 60, 80, 120, 180, né? Que eu acho que o Mário Zan tinha uma 180 baixo. Eu não sei se eu estou certo, não, mas um dos grandes sanfoneiros, que foi 180, secular, Mário Zan, eu acho que era. Se eu estou te falando besteira aqui, gente, aí depois vocês me corrigem aí. É que assim, que tem muita coisa assim curiosa, né? O mais usual seria entre a 8 e a 120 baixos. A 8 baixo é aquela pequenininha, né? Eu tô exagerando, gente. Desculpa, esquece. Só que tem as coisas curiosas. Eu já vi sanfona 140 baixos, que não é tão usual. Ô, Luan, eu não tô te falando com segurança, tá? E não tô falando para você com segurança, posso estar me equivocando, com certeza, e quero pedir desculpa se estiver falando alguma coisa. Eu não descarto. Mas eu tenho quase... Depois que a gente terminar a nossa gravação, nós vamos pesquisar isso. Nós vamos pesquisar, porque eu acho que era porque eu era apaixonado pela sanfona que o Mário Zan tocava. Sabe, eu sou, você sabe, eu sou o cara aqui do interior do interior, porque nós estamos no interior, que é Campinas, né? Campinas também, interior, Sorocaba, interior. também. Mas eu falo que eu sou lá de Paulo de Faria. Você já viu falar de Paulo de Faria, não? Rapaz, primeira vez. Primeira vez. Depois eu vou te contar uma história que é Paulo de Faria. Paulo de Faria é a maior cidade do norte do estado de São Paulo. Ela está do lado de São José do Rio Preto. Agora você sabe onde é. Sim. Aí, tá vendo? É que é uma cidade que não precisa se declarar para o mundo. Olha só.
E é uma cidade maravilhosa. Ela faz sombra. O primeiro prédio que saiu em Paulo de Faria fez sombra em São José do Rio Preto. Olha só, cara, meu Deus. Atrapalhou toda a cidade lá. Entendi. Fez escuridão na cidade de São José do Rio Preto. História curiosa aí sobre... História curiosa. Mas Paulo de Faria, eu vou dar um breve relato, assim, só para quem está assistindo e saber. Paulo de Faria é o nome de um aviador de Santa Catarina. Paulo de Faria, lá no início, chamava Patos. Patos, cidade onde tinha muitos patos, tal, e era chamado de Patos. E esse aviador, na época, lá há muito tempo, ele se perdeu e caiu lá em cima dos patos. Caramba! E aí, depois descobriram com quem que era esse cara, era um empresário de Santa Catarina, de um famoso e tal. E aí alguém trocou o nome da cidade de Patos Patos. para Paulo de Faria, que é o nome desse cara. E aí, hoje é Paulo de Faria. Então, homenagem homenagem ao cara lá. aviador. Paulo de Faria é uma cidade de primeira. Se for segunda, sai fora. Já morei em algumas assim também, sabe? Já sai fora da cidade. E eu brinco para completar as peculiaridades da minha cidade, é que é a gente tem muita economia. Você faz uma placa só. Na frente está bem-vindo e atrás está boa viagem. Economiza, Não, né? você que é de Paulo de Faria sabe o tanto que eu amo a minha cidade, porque é de lá que eu vim, né? Então a gente tem que saber de onde você veio para você saber aonde você vai. Verdade. Tá? Então é de lá que eu vim. E eu, ali naquela época, minha família, a gente vivia do rádio. Meu pai foi um dos primeiros a ter rádio na região. E o rádio era o rádio Zilomag, olha só. Caramba. Estou falando com propriedade agora, um grandão, aquelas pilhas enormes, aquelas pilhonas grandes, que hoje que nem vende. E com antena, colocava antena em cima da casa, assim, você tinha que fazer o traço lá para pegar, tinha toda uma estrutura de antena que já se usava, a tecnologia da época ali era aquilo, e colocava o rádio. E no final da tarde, várias pessoas iam para a casa do meu pai, sentava ali nos bancos da área da casa para ouvir o rádio. Era o único. Eu não tinha televisão. Eu nasci antes da televisão chegar na minha cidade. Olha só. Então eu não tinha essa coisa da TV. E aí eu aprendi a ouvir o rádio. E ouvindo o rádio, eu ouvia a tal da linha sertaneja classe A, que era só música sertaneja. Sertaneja, viu, gente? Não é o que tem hoje, não, tá? Música sertaneja, raiz, com história, com aquela música que você pode ouvir com a sua esposa, com a sua filha do lado, que não tem problema, não tem nada que fala do campo mesmo. Sim. E quando a gente ouvia muito esse rádio, tinha sempre esses sanfoneiros da época ali, que eram famosos e que tocavam a sanfona. Por isso eu sou um apaixonado da sanfona. Eu brinquei com você da sanfona depois com a vinda, entrando no meio evangélico, aí comecei a entender que os assembleanos usam muito a sanfona. Tanto é que a gente aprende a gostar da sanfona depois aqui já Mas é tudo isso sobre sanfona. E por que eu estou te falando tudo isso? Para entender aonde está o seu gosto pelas sanfonas. Você falou lá dos gaúchos, do catarinense, dessa pessoa aí que trouxe. Começou com eles, na verdade, Banda Anjos de Judá. Por volta do ano 2010, mais ou menos, que foi quando meu pai levou eles fazerem uma agenda na nossa igreja em Guareí. Meu pai pastoreou na cidade de Guareí, então uns 30 quilômetros de Itapetininga. Cidadezinha pequena também. Pequena, indo já para o Paraná ali, né? Itapetininga. Itapetininga é aqui no Bauru? Itapetininga é depois de Sorocaba. Isso, depois de Sorocaba. Isso, vai. Dá uns 60 quilômetros, de Sorocaba, quem tá indo lá pro lado do Paraná. Lá, isso, é aquela lá para Itararé. Isso, só que o Guareí entra antes, né? Entra Itapetininga e vai pro outro lado. Ao invés de seguir para sentido Itapeva, né? Isso. Ali vem pro outro lado. Certo. E uma cidadezinha pequena ali, interior. Qual Paulo de Faria? Eu creio que sim. Interior do interior também, do jeito que você tá falando. Na hora que você falou, eu tava me identificando. Cidade primeira, mesma placa, é isso aí. Então eu tava me vindo à memória. Aí meu pai levou eles fazerem uma agenda lá. E eu fui contagiado. Porque a gente tem, Carlão, eu costumo dizer que às vezes a gente tem alguns preconceitos. E às vezes o nosso preconceito com determinada maneira de falar, determinada maneira de vestir, determinado estilo musical, nós acabamos limitando o agir de Deus. Então, assim, eu não tinha visto aquilo ainda. Eu vi aqueles meninos chegar na cidade, montando sanfona, montando som. Eu falei, o que esses meninos vão arrumar, cara?
Daqui a pouco começou a tocar umas músicas alegres pra cima e eu vi o povo dançando, se alegrando na igreja. Falei, cara, que negócio doido é esse? Aí, em um determinado momento, pastor Elias, que era um dos integrantes da banda, pegava a palavra, ministrava uma palavra sobre a vida dos irmãos que estavam ali. Pessoas que nunca tinham ouvido a palavra de Deus, entraram na igreja porque souberam que ia ter um sanfoneiro ali, uma banda do sul, uma banda gaúcha. E de repente estavam ali, se ajoelhando na frente do altar e aceitando Jesus como Salvador. Eu falei, meu Deus, tem um mistério aí. Eu comecei a me apaixonar por aquilo, porque eu não conhecia, era algo diferente para mim. E para você ver, Carlão, a gente, como o inimigo muitas vezes trabalha para falar, isso aqui não é de Deus, aquilo é de Deus. Uhum. A música dentro da igreja, ela se iniciou com sanfona e pandeiro, porque não tinha outro instrumento na época. As igrejas aqui no Brasil, os instrumentos elétricos foram chegar depois. Então, o que se tinha era instrumento acústico. Era violão, era sanfona, era pandeiro. Então, se juntava o pessoal num canto de uma igreja. E muito pouca acústica. Muito pouca acústica. Exatamente. Era ali na garganta mesmo. Sim. Porque hoje você tem aí grandes. Nós estamos aqui dentro de um estúdio da Ridger Comunicação. E outro dia falaram para mim que me coloca até eu cantando, se eu quiser. Se eu quiser gravar aqui uma música, eles têm jeito de colocar a minha voz bem afinada. Sim, eu sei. Naquela época não, né? Era sem acústica. Você falou do momento acústico, e eu estou falando da coisa da acústica da igreja, você não tinha, reverberava tudo. Tá doido. Você batia palma lá nos anos 60, tá reverberando até agora na igreja. É verdade. Você chega lá, tá ainda lá sua palma. Então, começou assim, o pessoal louvava, se entregava a Deus, conhecia Jesus, cantava os hinos, com sanfona, violão, pandeiro. Aí começou a revolução, onde a sanfona ficou de lado, entrou os instrumentos elétricos, chegou guitarra, chegou teclado, e aí começou a se tocar aquilo. Só que quando chegou, talvez você se lembre dessa época, a guitarra não podia tocar na igreja, porque não era de Deus. Era um instrumento que tinha o chifre do diabo, e era só o soqueiro que usava. Só o roqueiro, né? E era rebelião. Aí o pessoal já pensava em quizzes, aquela coisa dos caras da cara pintada ali. Sim, não, isso daí não é de Deus, esse negócio. E a coitada da guitarra que pagou todo o pato. Não tinha nada a ver, né? Os caras... Não, mas o preconceito, né? Fazer um conceito antecipado é verdade. Porque agora você falou, eu bem lembrando, é verdade. Porque quem chegou com as guitarras? Os metaleiros, né? E os caras tinham toda uma vestimenta própria para o evento deles. Sim. E aquilo caracterizava uma coisa realmente de outro mundo. Não vou falar do que... Sim, aí o pessoal assustou com aquilo, Assustou. Né? Daí, não, esse negócio é do diabo, não pode dentro da igreja jamais. Esses tambores aqui, esse negócio não é de Deus, bateria, quando chegou. Esse negócio não é de Deus. Não, mas a bateria não é de Deus mesmo. Por que ela tá fechadinha lá? Diz que o baterista é um animal, né? tá na jaula. Eu entrevistei uma vez uma banda na 105 aqui de Campinas, e eu brincava muito com o baterista, que é um grande amigo nosso hoje. E eu falava, cara, por que você tem que ficar fechado lá? Por que a bateria, todo mundo se movimenta, né? Você fica preso ali. E aí depois ele me explicou um negócio muito sério, que a bateria é um multi-instrumento, né? Sim. Você tem vários instrumentos, você toca com as duas mãos, você toca com o pé. Então, o cara que dá o ritmo, inclusive, é o que marca ali, além do baixo e tal. Mas é o cara que trabalha mais. Eu falava, mas, cara, isso não é de Deus, porque você tem que ficar trancado as igrejas por causa de acústica. Não fazer mal para ninguém. Não fazer mal para ninguém. O nosso pastor, querido pastor Aguiar, que hoje está já jubilado, e ele falava que ele é surdo de um ouvido por conta da bateria da igreja. Deus, a bateria ficava desse lado. Assim. E ele falou que isso prejudicou nesses 50 anos de pastoreio dele, a bateria que é culpada dele ser brincadeira só dele, né? Mas ele fala que a bateria que acabou com ele. Mas eu falo da bateria com bastante carinho também, porque foi o meu... Não, a gente brinca, e eu também já tô me justificando a brincadeira com carinho, né? Porque foi o primeiro instrumento que eu aprendi. Foi o primeiro instrumento que eu peguei, porque quando meu pai saiu para o ministério, não tinha igreja, não tinha irmãos, consequentemente não tinha música, não tinha instrumento, nada. E o primeiro instrumento que ele conseguiu adquirir na igreja foi uma bateria, na cidade de Salles Oliveira, próximo a Ribeirão Preto ali. Nossa, você andou o estado, né? E só cidadão, hein? É só cidadão.
Só de primeira. Só de primeira, Sales de Oliveira eu conheço. No Conhece caminho de lá? Barretos ali, para ir para Verdade, Barretos. ué. E o Paulo de Faria tá na rodovia Sales de Oliveira, meu querido. Olha Lá só. embaixo, perto de Guaraci, de Issem, daquele. Então já tive próximo Já ali. teve, você já teve próximo de conhecer a melhor cidade do estado. Pai do céu. Então foi Você foi primeiro. pescar no Rio Grande? Não, rapaz, sou ruim de pesca. Não, Sou mas ruim você demais, conhece o velho. rio ali que passa ali por perto, ali que divide o Sim, estado de Minas sim. ali. Não fui por ruindade mesmo, não Não, saber. E quando não, estive lá também era criança, né? Por volta de 12 e anos. aí a sanfona. Aí uma coisa que eu quero te perguntar, a gente fala no meio evangélico que existe um momento da conversão, realmente de você entregar a sua vida para Jesus, né, mudar de vida. Você já tinha uma vida plena dentro do evangelho, mas Uhum. quando foi assim aquele despertar seu, que você falou, não, é aqui que eu vou ficar, é aqui que eu vou pautar minha vida aqui com Jesus, aceitar, se batizar. Como que foi isso daí? Quantos anos você tinha? Quando eu me batizei, eu tinha. Foi 10 anos. 10 anos. Era Criança. muito convicto já, Uhum, né? sim. Só criança, porém, assim, você vai poder falar até melhor do que eu. É, antes era outra cabeça, né? Aham. Hoje a gente vê uma criança de 10 anos, sabe daquelas coisas de tecnologia, mas não tem convicções, não tem a cabeça firmada em algo ainda, né? É Aham. muito. Ela viaja entre muitos lugares, né? Já no meu no tempo que eu tinha ali os 10 anos, eu já tinha minhas convicções, já estava ali conhecendo a palavra desde pequeno, então sempre em escola bíblica, meus pais nunca abriram mão, eu tenho certeza que hoje eu estar firmado, estar na presença de Deus, vem da convicção que eu via neles. Porque meus pais, eu via subindo uma ladeira para ir para a igreja e nós andávamos mais ou menos uns 2 quilômetros quando não tinha carro. E era uma coisa que era toda semana e praticamente todos os dias. Porque não era como hoje, né, que a gente tem o culto do domingo e às vezes tem a terça, É. Terça da ou a Vitória. terça da vitória, a sexta da bênção. Ah, não, ela era a segunda-feira, tinha culto, na terça-feira tinha culto de oração, na quarta-feira tinha culto no lar, na quinta-feira tinha que estar São as no. células que hoje está aí tão moderna É, já células. que Sim, só já tinha, né? já tinha. Aham. Na quinta-feira tinha os santuários que a gente ia, na sexta-feira culto de novo, sábado culto de jovens, domingo escola bíblica, ensaio e o culto à noite. Então, eu cresci nesse meio, então eu já sabia o que eu queria. Só que é como a gente sempre fala, tem uma frase que eu concordo muito: Deus ele não tem netos, Deus ele tem É, filhos. certo. Nós não podemos basear a A nossa vida do a seu nossa pai. vida no pai. Ah, meu pai é uma bênção, meu pai está servindo, meu Ele pai é. faz. Ele é. É que se Jesus voltar hoje, Ele tá lá, ele tá lá, mas e e eu? eu? É Será que verdade. eu tenho a minha fé firmada em Deus? Ou minha fé está firmada no meu pai? Né? É. E nesse momento que, quando meu pai saiu para o ministério, na primeira cidade onde ele começou a pastorear, que foi Sales Oliveira, aí teve um convite de batismo. E ele fazendo o apelo para se batizar. E eu cheguei, pai, eu posso me batizar? "Pô, você tem certeza do que você quer e tal?" É, Mas o lado pastoral, isso, não o isso. lado do pai. O pai com certeza Certeza se que encheu ele. de orgulho, de alegria. É isso que Aham. eu quero. Só que o lado pastoral é isso, meu filho. Você conhece o caminho, você sabe que a vida com Deus. Começou a me explicar tudo aquilo, a vida com Deus, que nós conversamos agora. Tem os seus momentos difíceis, tem os seus momentos de luta, mas Deus ele é contigo. Se você tiver sua fé firmada nele, é a melhor escolha que você vai fazer na sua vida. Você pode ter certeza disso, mas você tem que saber o caminho que você está seguindo. Falei, não, pai, eu tenho certeza. É isso que eu quero. Eu quero estar na presença de Deus e para não sair mais. E é aí que, Não, com 10 anos, ó, para você ver, com 10 anos já com esse posicionamento. Da onde que vem isso? Da base que eu tive, né? Da exatamente. base dos meus pais. Eu fui Que batizado legal. ali. Ô, Luan, eu vou fazer uma pausa aqui na nossa conversa para falar aqui dos nossos patrocinadores, né? Porque Amém. senão, Oh, aqui você está vendo na mesa aqui, ó, os produtos da Low Suca, inclusive está aqui já, ó. olha Você só. sabia que você é o número 1 desse kit tão bonito assim? Que isso, cara? É mistério demais, É, velho. aqui dentro tem algumas coisas da Low Suca para você degustar,
né? Então você vai levar para casa, para a esposa, você vai comer, vai tomar aquele café, comendo. Daqui a pouco nós vamos tocar a música do café com o café e você poder degustar aí os biscoitos. Nossa, que delícia. Bolo de churros, tem aqui uma biscoito Maria. Hoje eu não estou vendo aqui uns produtos da minha querida Fabi. Ela não colocou aqui que também você vai levar depois uma farofa para você degustar na sua casa a farofa da Fabi, que ela fez hoje, inclusive, para levar lá para o pastor Ala. Você vai ser o mensageiro, vai levar para ele lá. E o Ala tá muito corrido a vida dele, mas eu já te falei, né? Falei em off ali e vou falar agora aqui gravado. Verdade. No dia 6 de abril, ele estando, não estando, nós vamos fazer o churrasco do Sindicato dos Homens Casados aqui em Campinas. Meu Deus! E você já colocou na sua agenda. Se ele não vem, não tem problema. Você virá vamos tá aí. E vai fazer. Nós vamos fazer aí uma costela no chão, vai fazer um porco no rolete, um assado de tambaqui. Senhor amado. Vai ser festa boa. Porque o crente não bebe, mas o que o cara come demais, hein? Não é verdade? Nossa, então, pai tem que bata um boi lá no rolete e ele come. Então tá aí os produtos da Low Sugar, que depois você tira um pouco da culpa, né? Você come muito churrasco e come uma coisa zero açúcar, zero lactose, para dar uma amenizada na coisa ali das calorias que você acaba ingerindo. E falar também da Ridger Comunicação. Você está aqui dentro de um estúdio e aqui está pronto para você, tá? Você que quer gravar o seu curso, que nós brincamos lá, você quer gravar o seu podcast, aqui na Ridger você tem tudo isso. Um pessoal tranquilo, explica direitinho, te entrega tudo formatado, prontinho para você publicar, tudo do jeitinho que você quiser. Se você quiser colocar aqui uma aula de sanfona aqui, pode colocar, pode vir aqui, gravar com eles aqui e eles vão colocar para você. Estrutura sensacional, cara. Nós falamos de tudo isso, eu fiz essa pausa aqui para falar dos patrocinadores e eu queria voltar aqui já na música, que é a música que fez a nossa aliança de amizade, né? Verdade. Essa música, o pastor Alan, lá da... Como que é o nome da denominação do pastorário? Que ele fala, eu tô acostumado com um casal cheio da graça, que eu não lembro. Você lembra o nome da igreja? Ele é da Quadrangular também. É Quadrangular também. E Éden Jatobá. Ah, Jatobá. Isso. Ele tá na e ele tem um ministério pastoral lá. Isso. Se bem que ele não tá ficando lá mais, né? Só como é que chama? O auxiliar, né? O auxiliar que tá tocando a igreja, né? Porque ele não para mais. O homem tá voando, né, cara? Não, ele marcou 2 vezes comigo. Um dia foi para Portugal, agora ele marcou de novo, foi para Goiás. Eu não sei como que ele faz isso, né? Porque ele tava pertinho, tava em Portugal, dá para dar um pulo aqui. Dá para dar um pulo aqui, tô pertinho aqui. E aí eu tô falando que a música que nos aproximou, eu queria que você pegasse a sua sanfona aí. Agora. E aí a gente vai pegar um pouquinho dela para o pessoal lembrar. Porque quando ouvir essa música, vai lembrar do programa Café e Prosa da rádio. Bacana. Quer ver? Gente, olha só que música gostosa. Toca. Sabe aquela... Como que chama aí na gíria popular? Aquelas que gruda, né? Hit. Ela gruda em você. Você fica com ela... Então, como que é? O que aconteceu com essa música? Onde você teve a ideia de fazer essa música? Conta um pouquinho da música, da letra dela. Essa música foi algo curioso, que eu estava procurando, na verdade, alguns temas para fazer umas camisetas que eu tinha para levar onde a gente vai, fazer as nossas agendas. Eu estava fazendo algumas camisetas com alguns temas que pudessem impactar, né? Fosse algo que ia gravar. E ali foi onde surgiu a ideia do Café em Deus. Fé, café em Deus. Falei, rapaz, esse negócio aí pode dar certo. Aí também foi uma junção com uma piada gospel, né? Que fala qual que é a diferença de Pedro e da leiteira. Porque tem muita fé, outro tem pouca fé. Aquela leiteira é de pôr leite e Pedro é de pôr café. Aí que entrou o crente bully, porque é de pôr café. De pôr café. Eu lembrei você que o Ronaldo André, também é um pastor lá em Belo Horizonte, tem uma música que fala do crente 6 horas. Crente 6 horas. 6 horas para mim, ir na igreja ele não quer. Não quer. Sacrificar ele não quer, ele só quer pedir oração. Então, tem demais, hein? Tem o crente Raimundo também, já viu? Crente Raimundo? Como que é o crente Raimundo? Um pé na igreja e um pé no mundo. Um pé no mundo. A minha sogra sempre foi uma evangelista e ela tinha um grupo de oração na casa dela todas as quinta-feiras. E as pessoas não tinham atitude nem de ir lá. As pessoas ligavam para ela, sabe? Para ela orar. Irmã,
você pode orar para mim, tal, tal, tal. E meu sogro falava assim, tem uns crentes que querem ir para o céu pelo telefone. Esse daí, ele quer ir pelo Verdade. telefone. O Nossa, cara não pai. tinha atitude de sair do local e ir lá adorar Sim. numa quinta-feira, não. Ah. Ele ia por telefone. Tinha dia, e o telefone naquela época era o telefone fixo, Uhum. e a gente queria falar com a minha sogra, não conseguia, porque ela estava 1 hora, 2 horas em oração por telefone. Era o disque bênção. Diz que benção. Ô, Então, Senhor. vamos ouvir um pouquinho da música. Fazer o trechinho dela aqui que é o café, onde cê tá café? Eu tô café em Deus. Onde cê tá café? Eu tô café em Deus. Tem muito crente bully porque é de pouca fé. Quem crê em Jesus Cristo, eu vou dizer como é que é. Sem fé é impossível agradar nosso Senhor. Onde cê tá café? Eu sei que eu tô café. Onde cê tá café? Eu tô café em Deus. Onde cê tá café? Eu tô café em Deus. Esse. É essa música que eu te falei que as crianças amam, 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 amam. Verdade. Esse dia um pastor mandou um áudio pra mim de uma menininha, devia ter uns 4, 5 anos, É. falando que o nome do filho dela, quando ela tivesse, ia chamar Luan Ferraz, por causa do café em Deus. O café de Deus, olha só. Você não vê já, tá vendo? Os grandes ídolos aí Tá do vendo? futebol, essas coisas dá nome para muitas crianças, só Então, você já pensou? influenciando aí, tá vendo? Que coisa boa, Lô, que coisa boa. Verdade, É cara. gostoso a gente ser homenageado desse jeito Sim, com a verdade. transparência de criança, né? Porque Sim, criança ele não tem aquela coisa para. Ele fala o que ele tá sim, sentindo mesmo, né? não Ele quer nem ganhar nada em troca, né? não, Só não, tá ele realmente faz. expondo o que tá sentindo. Eu acho que eu te mandei um vídeo também de umas crianças uma vez que Eu creio que sim, é, aham. ouvindo lá em Socorro, o pessoal lá de Socorro, falar nisso, mandar um abraço aqui. Eu sei que o pessoal escuta todos os nossos podcasts Olha só. aqui, e aí deixar gravado aqui, literalmente, para o pessoal lá da família Dini, lá de Socorro, que é uma família Poxa, bacana. família católica, tá? Só para você entender bem assim, o posicionamento deles, eles são católicos, Uhum. de frequentar as igrejas lá, mas tá assim, ouvindo a palavra e tá aberto, sabe, a ouvir. Tem o pastor Marcos lá da Família da Fé que está tratando com eles, conversando, até para dar clareza um pouco mais do que é o nosso mundo evangélico, porque não tem Sim. aqueles preconceitos, né? Uhum. Daquilo que nós falamos lá no começo do programa, de ser alegre, de ser. Então, para Sim. que eles entendam que nós temos um coração também contrito, alegre, Uhum. gostoso, sabe? Que o crente não é aquele cara metódico, né? Não, não pode ser, Que né? critica tudo que vê pela frente. Sim. Como você falou, eu não tinha percebido ainda o chifre Da guitarra. da guitarra. Não dá, não Meu dá. Deus. Você tem mais alguma música, assim, para você dar só uma pincelada aqui para a gente Tem. parar de tocar sanfona? Tem bastante, né? Na verdade, tem uma que eu lancei esse ano, que ela é o tema que nós estamos trabalhando. Na nossa igreja, nós temos um tema para cada ano, né? E esse ano nós estamos trabalhando com o tema Venha o Teu Reino. Bem, E aí eu fiz uma canção nessa levada, que é venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. É sim. mais ou menos assim. Então, legal. Vamos falar de consertar sanfona aí. Vambora. Deixa eu segurar aqui. Na verdade, o concertar sanfona, eu quero falar do que é o Luan faz hoje na igreja. O seu ministério é baseado só na música ou você tem um ministério próprio que você cuida de família, você cuida de adolescente? Você investe seu tempo hoje na igreja onde você está congrega lá? Com que tipo, quem que você está tratando? Com as Sim. crianças, com casais? Você falou que você é casado, 1 ano você já tem experiência. Rapaz, eu tô engatinhando para talvez entrar para esse ministério, né? Fazer entrar como o É, Ala trata com casais aí, então, o coordenador de casais da região já tá em cima de mim, ô Luan. Vambora, cara. já tá na hora. Já tá dando 1 ano já. Ah, Mas na igreja local, hoje eu sou líder de louvor, líder de louvor. e tô iniciando um projeto agora, que é para começar a ensinar os primeiros passos na música, tanto para criança, para adulto que queira aprender a tocar um instrumento, né?
passar, né, esse legado, né? Sim, Porque precisa. senão o pessoal hoje com aquilo que eu tô falando, ninguém. A minha filha, por exemplo, quis fazer violão, fez 3, 4 meses de violão e não faz mais nada. Porque não tem tempo, pai, eu não tenho tempo. Sim. Mas tá lá, 2, 3 horas envolvida Aham. no celular. Hoje, Carlão, a gente fica aqui, ó. Se você não. É 2, 3 horas, você só. Passando vídeo, passando No Reels. vídeo. É, Você não exatamente. vê o tempo passar, cara. Não dá. E é um tempo que você podia estar aproveitando Hoje pra. mesmo, de manhã, eu briguei comigo mesmo, sabia? Verdade. Briguei, mas falei um monte pra mim hoje. Mas xinguei eu Olha de só, tudo. cara. Eu acordo todas as manhãs e você tem um momento do devocional ali, que Sim. você vai ler uma palavra e tal. Eu comecei a ler a palavra e a hora que eu me vi, já não estava mais na palavra. Uhum. Eu já estava vendo isso aí que você está falando. Desconecta. Alguém me mandou um vídeo, eu fui ver que vídeo era aquele, Uhum. daí o vídeo dele já cai dentro da plataforma do celular, já vem o vídeo seguinte de baixo, A sabe? hora que você vê, você tá num Ué, eu loop. fiquei 5, 6 minutos lendo a palavra e depois eu fiquei uns 15, 20. Gente, eu estou me declarando aqui para vocês. Uhum. Foi o que aconteceu. E eu fiquei Sim. bravo comigo mesmo. Depois eu me chamei a atenção. Eu falei, Carlão, tenha paciência, né? Você tem 24 horas no dia. Ninguém é proibido de ver vídeo. Não estou Não. falando nada disso. Ninguém é limitado para falar, não, eu não vejo nenhum vídeo. Não é isso. Desde que Uhum. você sabe o que você está assistindo, Sim. né? Mas você fica vendo coisas que naquele momento não era apropriado. Era o É. momento que eu tinha para falar com o pai, o momento que eu tinha para falar, fazer as minhas petições, né? Pedir Uhum. aquilo que eu queria pedir. E no fim, Acabou desviei. que é. Literalmente fui desviado, mas fiquei bravo, hein, velho? Nossa, verdade. Não, mas vai dar uma raiva quando acontece isso aí, cara. E basta, às vezes, um segundo para você perder o seu foco ali naquilo que você tá fazendo, né? Aham. Então, e a música ela é muito assim também. O pessoal chega para mim e fala, Luan, o que que é mais fácil aprender? Eu falo, ó, parta do seu gosto. O que que você gosta? Ah, eu tenho uma tendência para o violão. Então você precisa partir do seu gosto. Por quê? Porque é isso que vai dar força para você estudar quando você não quiser. Não Uhum. adianta se a gente tem uma hora por semana que eu vou te passar um exercício, uma aula, explanar para você o que você precisa fazer para desenvolver aquela técnica. Se chegar na outra semana, você não estudou nada a semana inteira, nós vamos perder mais uma hora relembrando a aula passada. E a pessoa fica estagnada, não aprende, né? Não vai. Não vai. Porque o instrumento ele é como toda função que você vai fazer e você quer desenvolver uma habilidade. Ele requer tempo, ele requer dedicação e requer estudo. Você pegar um violão ali e falar, ver uma videoaula, pô, legal. E daí você larga ali, só vai pegar de novo quando você for fazer uma outra videoaula. Não vai desenvolver, né? Não. E é isso que você está praticando hoje É isso que dentro eu da tô sua trabalhando igreja lá. lá. E como que ela é muitos membros ou é uma média aí? Você tem A nossa igreja tem uma média de 120 a 150 membros. uma igreja boa, né? Uhum. Bem, Sim. porque não existe pequena nem grande, né? É, Sabe que verdade. não existe igreja. Uhum. A igreja é a mesma para o Nosso Senhor. Então Sim, não tem, verdade. pode ir onde estão duas pessoas, lá eu estarei, né? Sim, verdade. Tá Então, reunido no nome do Senhor, né? Então, então não tem essa. Mas é interessante, já é um número bem considerado para sim, poder falar, dar essa validade para o pessoal, para sim, continuar. aham. Porque eu falo, se a gente não ensinar, se a gente não falar, Uhum. como é que vai passar, né, os princípios e até da própria música, como é que vai formar novos daqui uns dias? O Luan tá com seus 50 anos aí. Verdade. O Luan, Sim. E é uma coisa que acaba morrendo, se você não passa aquilo que você tem, né? Eu creio que nós temos uma função, uma tarefa. Nós temos que passar aquilo que Deus nos deu. Se nós não multiplicarmos o talento que Deus colocou na nossa mão, né? A exatamente. palavra diz que até Não aquilo pode que segurar, né? até aquilo que você tem vai ser tirado. Mas quem multiplica, quanto mais tem, mais será dado. Porque está multiplicando, né? Quando Deus ele quer abençoar alguém, ele sempre dá recurso a uma pessoa que tem o coração na obra, porque ele sabe que colocando o recurso na mão daquela pessoa vai ser implantado para o reino, né. Por isso que Exato. a gente vê pessoas que muitas vezes não têm o coração naquilo, pessoas que não têm o coração abençoador e não recebem da parte de Deus. Então, mas aí eu vou fazer uma coisa na nossa conversa aqui agora e quero que você me ajude se eu estou certo no meu pensamento.
E hoje a gente tem que tomar um cuidado muito grande, de uma maneira geral, as igrejas, não estou falando nenhuma denominação, estou falando das igrejas evangélicas, as igrejas de uma maneira geral, está pregando muita coisa da bênção, de você receber. Você não acha que isso pode mudar o conceito de quem está aprendendo e que ele só tem a receber, ele não é doador, porque ele pensa que ele tem que receber. Vai na igreja para receber a bênção. Sim. Vai não sei aonde, porque Deus vai te abençoar. Aí a coisa da prosperidade está inerente hoje, muita coisa que você tem que ser isso, porque Deus vai te dobrar. Você vai ofertar R$ 10 porque Deus vai te dar 100. Estou colocando assim mais ou menos só para você entender. Você não acha que isso... Hoje eu vejo uma dificuldade muito grande nas pessoas que têm o coração aberto a doar na igreja. Sim. Porque ele está esperando para receber. Ele vai lá com as mãos estendidas, porque o pastor vai dar a bênção e as coisas vão chegar para ele. Mas ele não pensa que ele tem que primeiro dar para depois receber. Eu acho que é Atos 20 que fala, né? Melhor o que doa do que o que recebe. Então eu tenho uma preocupação muito grande com essa coisa que a gente está vivendo hoje, da coisa de receber. Sim. E isso que vocês têm que fazer, você como pastor, eu falo para você, porque você está ali no meio, fazer isso, transbordar na vida dessas pessoas, para eles saberem depois também transbordar na vida de outro. Sim, eu creio muito nisso também. O meio onde você está influencia muito sobre o que você vai ser e sobre o que você vive, né? Então, se de repente você está ali ouvindo uma palavra só sobre receber, só sobre o que você vai ganhar, só sobre o que Deus vai te dar, né? Aí você realmente fica preso naquilo, você só quer saber de receber, você só vai buscar para receber. Isso também forma cristão sem base nenhuma. Isso é o cristão que está lá por causa da bênção. Por causa da bênção. Essa que é a minha preocupação. Perdoe minha colocação. O cristão não, o crente. Isso. Porque o cristão ele tem a base firmada, o crente ainda não se firmou. Ele tem a crença naquilo, mas ele não está com a convicção no coração naquilo ainda. Isso. Então o crente que vai atrás da bênção. Eu vou lá, vou fazer a campanha das 7 sexta-feira, porque o pastor falou que eu vou receber a vitória. E recebeu a vitória, saiu fora da igreja, que era só aquilo que ele estava buscando. Exatamente. Então eu vejo muito isso. Nós precisamos, eu creio que enfatizar mais essa questão de nós temos que nos doar, nós temos que fazer, entregar. O Senhor me deu uma palavra que está no livro de Lucas, capítulo 5, a partir do verso 1, que está falando sobre o encontro de Jesus com Simão naquela grande pesca. E aí, Simão, se nós observarmos o contexto do que está acontecendo ali, Simão teve uma noite frustrante. Ele passou por uma noite onde ele tentou pescar, ele era um pescador que sabia, ele tinha conhecimento na sua obra, mas todo o conhecimento que ele teve naquele momento não levou ele a lugar nenhum. Então ele teve uma noite frustrante. E de repente veio ao encontro dele pela manhã um homem que tinha a solução para o que ele necessitava. Jesus estava indo na direção dele, mas a palavra diz que a primeira coisa que Jesus fala com Simão é para ele entregar algo. Porque Jesus fala assim, eu posso usar o seu barco? Exato. Jesus pede o barco para Simão para poder falar com a multidão. Então, às vezes, a gente está esperando que Jesus vai chegar e vai falar, tá aqui o carro que você pediu para mim. Tá aqui a casa que você estava precisando, tá aqui o salário que você queria. Mas, às vezes, o Senhor vai chegar para nós e vai falar assim, ajuda aquele irmão que está precisando ali. Ajuda aquela pessoa que você sabe que está necessitando de algo. Faça algo diferente. Doe algo que você tem, que você sabe que vai ser bênção para outra pessoa. E às vezes nós não vemos isso. E por isso não recebemos, assim como Simão, a bênção de Deus. Porque Deus ele tem bênção para os seus filhos. Nós também não podemos ser contra a bênção. Eu vejo que são muitos extremos. Tem pessoas que é só bênção. Tem pessoas que não pode falar de bênção. Eu creio que não, que Deus ele tem bênçãos para quem segue o princípio, né? Eu posso te dar um testemunho aqui muito simples, e não é pelo valor, não é por nada, mas eu estou falando da bondade de Deus na vida da gente. Eu vou te contar aqui um testemunho rapidinho. Amém. Agora aconteceu no carnaval. Você conhece um pouco de mim, você sabe, eu sou representante comercial, eu tenho vendas aqui dos produtos da Losucar e tal. E dezembro e janeiro não é um mês abençoador de muitas vendas. Ele cai as vendas. E aí caiu a venda, caiu a minha remuneração, certo? Só para você entender. Sim. E aí, no carnaval agora, foi me solicitado para me fazer uma oferta de umas crianças que iria para um acampamento que não teria condições de pagar esse acampamento do carnaval.
E aí mandaram mensagem para mim e eu fiquei com o coração impactado para fazer algo na vida dessas crianças. Mas ao mesmo tempo, o ser humano, o Carlão, pensava o seguinte: mas como é que eu vou tirar dinheiro se eu não tenho esse dinheiro para ofertar, né? Uhum. Aí, não é justo você também tirar dinheiro de um cheque especial, pagar juros só para mostrar que você está ofertando? Não Deus não É. quer isso de você. Uhum. E aí, mas no mesmo tempo eu falava, não, eu tenho que ofertar. Eu tenho que ofertar. E fui lá e ofertei um valor lá que daria para levar 5 crianças. Pus lá tal. Ofertei com o coração apertado comigo mesmo, mas Ansioso. é. E aí, beleza, entreguei lá, fiz o depósito para a instituição que iria levar essas crianças, todo mundo ficou grato com aquilo. Falou, Deus te abençoe, eu, amém, tal. Cheguei em casa no final da tarde, para já acertar as contas, eu tinha que fazer os pagamentos lá dos meus boletos diários, que não param de chegar, não sei porquê. E aí, chamei minha filha que eu pago a faculdade dela. Chamei minha filha, filha, você não me entregou o boleto da faculdade ainda. Põe aqui, porque senão pode cair no esquecimento e ficar a faculdade atrasada, é ruim. Ela foi lá e entrou no sistema da faculdade e falou, pai, você não tem faculdade para pagar esse mês. Você lembra que em janeiro você pagou a rematrícula, tal, 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 tal. Olha aí. Isso, o valor da faculdade dela era 2 vezes aquilo que eu tinha Meu Deus. ofertado. Olha só. Então eu falo assim, como que Deus faz? Eu quero deixar isso aqui gravado para as Uhum. pessoas entenderem que não é uma troca com Deus. Eu não estava trocando Isso. com Deus porque eu nem sabia Exatamente. que eu não ia pagar a faculdade. Era Uhum. Deus mostrando para mim para confiar mais nele, né? Para Uhum. ter mais Exatamente. confiança. Quando você sentir no coração de fazer uma coisa, faça. Uhum. Oferta na vida das pessoas. Sim. Quando nós fazemos algo direcionado pela palavra de Deus, por aquilo que Deus está falando com a gente, não tem como dar errado, né? A gente Exatamente. não tem o que temer, que nem você falou, você ficou receoso com aquilo, porque você estava numa condição que estava talvez te travando. Mas eu tenho certeza que mesmo receoso, quando você entregou a oferta no altar, seu coração não ficou triste. Não, não. É isso, a palavra fala: quem dá, que dê com Dê com alegria, alegria, com alegria. segundo o que propôs no seu coração, que foi o que você fez. E isso aí não é uma troca com Deus. Só que o Senhor, ele honra os filhos. Deus não é nosso pai. O pai, ele abençoa todos os filhos. Mas aquele filho que é obediente, aquele filho que está cumprindo princípios, o pai Né? tende a olhar com mais carinho porque Exato. aquele filho É está fazendo. claro que eu estou contando aqui, gente, um assunto bem pessoal, e eu também não vou sair por aí doando dinheiro para alguma coisa que a gente está aí dentro, pensando que Deus vai me restituir depois. Sim. Não, não é isso não, pelo amor do... Investindo na bolsa de Deus, né? Na na bolsa do bolsa, céu. na bolsa do céu. Eu ponho lá e Quanto que depois vai me render aí, isso aí o aqui? banco não vai me ligar porque minha conta está estourada, sabe? Tem uma brincadeira que alguns crentes, você falou crente daquele que é crente, que vai na porta do banco e coloca um óleo ungido na porta do banco para sumir a conta dele. Meu Deus do céu. E não vai Meu pai, sumir. Com o sistema hoje que tem, não vai sumir a conta. Você meu, deve para pagar. meu pai, ele sempre fala assim: tem muito crente que vem, faz campanha e ora, Deus, me ajuda a pagar essas contas. Mas você não pediu para Deus na hora de você fazer a conta? Exatamente. Você não falou. Ou então tem muita gente que abre um negócio e depois fala que não. Não, quando você vai abrir, você fala, não, é Deus está na direção. Aí não Deus dá está. certo, mas você não conversou com Deus. Ué, Aí, se Deus estava na direção para você abrir, não vai dar errado. exatamente. O que Então, nasce no coração de Deus Deus. tá, não dá errado. Uhum. Então, aí depois, ó, não deu certo. Mas não deu certo por quê? Será que Deus mudou de ideia? Cara, tem essas Mas, coisas. Luan, nós estamos indo já, conversa gostosa, né? Um Bom papo demais. bom demais. E eu queria que você deixasse um recado pastoral agora, assim, que vier na sua cabeça, para você falar com esse povo que nos assiste, que vai ver essa programação aí gravada pelo YouTube, isso fica gravado para sempre. Então, deixa um recado, você é do pastor Luan Ferraz. Você quer fazer aquela coisa, como dizia o Clodovil lá olha para aquela câmera lá Olha para e, aquela. e deixa o seu recado. Amém. É bom a gente poder compartilhar esses momentos, o que Deus faz na nossa vida, as convicções que nós temos. Eu creio assim que nós estamos aqui numa mesa e conversando com muito respeito, sem sem de maneira nenhuma excluir qualquer pessoa que possa estar nos ouvindo, você que tem a sua fé, a sua crença, a sua convicção, você pode ter certeza de uma coisa: nós que estamos sentados aqui, nós acreditamos em um Deus.
Esse Deus a qual nós cremos e que estamos falando aqui, que mudou a nossa vida, transformou a nossa história, ele tem algo para fazer na sua vida. Esse Deus a qual nós estamos falando é um Deus ao qual um dia Jó disse que conhecia de ouvir falar, mas no momento de maior dificuldade da sua vida, onde amigos deixaram, onde a esposa mandou amaldiçoar o Deus que ele servia, onde ele perdeu os filhos, perdeu os bens, perdeu tudo que ele tinha. Jó, ele permaneceu firme diante do Senhor. E o Senhor não o abandonou em nenhum momento. E quando Jó termina aquela prova, o Senhor aparece a ele e Jó fala assim ao Senhor: antes eu conhecia de ouvir falar, mas agora eu o conheço de contigo andar. Então você que está passando pela prova, você que está passando por um momento de luta, um momento difícil, pode ter certeza que o Senhor ele está contigo em todo tempo, em todo momento, em toda situação. E a prova na vida daquele que crê no Senhor não é para matar. O gigante não é para matar. O gigante que enfrentou Davi foi para promover ele. O gigante na sua vida, eu quero declarar que vai ser uma promoção do Senhor para você. É o Senhor te levando para um próximo nível. A prova que o Senhor está colocando na sua vida é para te capacitar, para te levar para um novo tempo de Deus para a sua vida, para a sua casa e para a sua família, em nome de Jesus. Para todos que nos ouvem, nos vê, e para você também, meu amigo Carlão, em nome de Jesus, essa bênção. Amém, Em nome amém. de Jesus. Esse é o Café Cast, gente. Esse papo gostoso, descontraído que nós tivemos aqui hoje com o meu querido Luan Ferraz e que nós vamos ter outros, nós vamos ter eventos juntos, você vai poder conhecer um pouquinho mais e é desse jeitão caipira aqui que nós finalizamos hoje o Café Cast, tá bom? Muito obrigado, até o próximo episódio.